Defina pra gente quais são as maneiras como quem está em casa pode suspeitar que tenha dessa doença e qual que é o objetivo, gente? Quanto mais cedo você suspeitar que você possa, é claro que tem fases a doença, e, assim, a ideia é assim, quanto mais cedo você desconfiar que tem algum problema, melhor você pode fazer para evitar o contato. Queria que a doutora falasse disso e também falasse da taxa de transmissão em relação ao Covid. São duas coisas que eu acho iniciais bem importantes para a doutora falar. Ok, então vamos lá. Ou a gente a população, todo mundo traumatizado porque a gente está ainda vivendo uma pandemia do Covid, não terminou ainda, né? E o Covid espalha assim muito, igual pólvora. O sarampo, por exemplo, a partir de um caso pode passar para 18 pessoas. O que acontece... Desculpa, o Covid, você lembra quanto que é? O Covid, 6... mais que ou é bastante, menos, né? já é que bastante, é 6 a bastante. 10, então assim, é uma transmissão que é igual pólvora, né? A gente vê surtos em instituições de longa permanência, que são os asilos, então a gente está ainda muito sofrido em relação ao Covid. A gente tem que deixar claro, né, que essa doença, o contato para transmissão é muito íntimo, então assim, é um contato próximo. Então, como você vai desconfiar que você pode estar com um sintoma dessa doença? Ainda nesta fase que a gente está, ainda está muito ligado a viagens. Então, se você é uma pessoa que veio de um país onde está tendo casos, então a gente já sabe que tem 50 países que estão tendo casos, principalmente Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha. Então, se você acabou de chegar, se você tem esse histórico de viagem e inicia com 3 dias de sintomas inespecíficos, como qualquer virose, pode ou não ter febre. No começo, o critério importante era a febre, caiu. Então, não é necessário obrigatoriamente você ter febre. Mas se você tem aí uns 3 dias de febre, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça, dor nas costas, né? Esses sintomas que todo mundo conhece, sintomas inespecíficos. Mas se você veio de um país onde está tendo casos, e depois desses 3 dias começa com inchaço nas ínguas, essa dica do inchaço, de ínguas aumentadas, né, em região do pescoço, axilar, é uma dica muito importante, porque já ajuda a diferenciar de outras doenças. Então, a ideia é essa, né? Histórico de viagem, mas essa não é só ter isso, né? Isso. Na fase atual que a gente está. Na fase atual, a gente é obrigatório perguntar se o paciente veio de um país ou se ele tem contato com alguém que veio, sim, né? Sim. Lembrar nossa preocupação que aqui é uma região de porto e a gente mora a 70 quilômetros de São Paulo, onde estão os aeroportos principais. Então, assim, a gente está realmente preocupada, a nossa região sempre é uma região muito vulnerável. Quando pensar, então, em monkeypox? Ou você veio de um país onde está tendo caso, ou você teve um contato íntimo com alguém que veio. Então, esse fator viagem é muito relevante. Aí você tem uns 3 dias desses sintomas gerais, atenção aos gânglios aumentados. Depois desses 3 dias, tem uma que a gente fala lesões em pele. Como é característico dessa doença? Geralmente em face começa primeiro, e aí pode ter na mucosa bucal, né? E depois essas lesões vão para o tronco, membros, palma das mãos, planta dos pés. Essas lesões podem coçar um pouco, podem doer um pouco, pode acometer os olhos, é uma coisa importante, e aí você vai ter esse quadro, até pode ficar 1 mês com essas lesões de pele. Isso que é importante, é longo. Então, como são essas lesões?
A principal doença que confunde com monkeypox é a catapora, tá? A catapora é típico, quem já teve, quem já viu, de fazer umas bolinhas, né? Que depois estoura e vira casquinha. Nesse caso, as lesões são muito parecidas, então vale a pena a gente, quem é médico, está perguntando se o paciente já teve catapora na infância ou se já tomou vacina, que daí já afasta o principal diagnóstico diferencial. Então, seria isso. A pessoa tem 3 dias de sintomas inespecíficos, gânglios, depois estoura na pele essas lesões, tá? Que essas lesões, diferente da catapora, elas vão evoluindo na mesma fase. Então, no começo são manchinhas, todas são manchinhas vermelhas. Iguais. Iguais, na mesma fase. Aí elas ficam gordinhas, a gente fala pápulas, depois fica vesículas. Vesículas a gente tem como se fosse com material líquido. Uma bolha, Uma né? bolha. Bolha, exatamente. E depois da bolha, pústula, que significa que fica turva, fica com material purulento. Por quê? Porque tá tendo morte ali celular. Como se fosse uma espinha que tá para romper. Como se fosse uma espinha, isso mesmo. Aí ela rompe e cria uma casquinha. Então, quando tá na fase de bolha, todas são bolhas. Quando tá na fase de espinha, de pústula, todas são pústula e depois casquinha. O que é importante? Isso pode durar até 1 mês, esse quadro. E depois, quando a última cai casquinha, não transmite mais. Isso é importante, daí não transmite mais. Outra coisa importante é o período de incubação dessa doença. São 21 dias. Jesus. O que significa isso? Se você entrou em contato íntimo, como a gente está fazendo questão de ressaltar, se você teve um contato íntimo com uma pessoa, você vai ficar 21 dias sem ter nada, depois que aparece os sintomas que eu expliquei, específicos, aí fica 1 mês, às vezes, com lesão.